Olá, meus amados, nós estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD, da classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, onde nós temos estudado atualmente o livro de Neemias e temos absorvido lições preciosas pela vida de Neemias e a capacitação que o Senhor deu a Neemias sobre como lidar com as dificuldades e as adversidades de estar na liderança e da vida cristã como um todo. Então nós vamos estar iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, como eu falei, e dando sequência à nossa revista material que temos usado, Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. E hoje nós vamos estudar justamente a lição de número 14, que tem como tema lá na revista, o líder e os ataques pessoais. E eu coloquei aqui o líder e a intimidação, que é a principal coisa que nós vamos tratar aqui, é justamente a questão da intimidação. Então, queria que os irmãos já tenham se preparado e lido o livro de Neemias, capítulo 6, o capítulo inteiro, tenham avaliado ali o capítulo até o verso 19, feito suas próprias perguntas, suas próprias indagações, para que a gente possa analisar o livro ali de forma melhor. Então, nós vamos ver hoje... nós temos visto as adversidades que Neemias passou, as oposições que Neemias passou no projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, e hoje nós vamos ver aqui que Neemias ele finalizou, para a glória de Deus, a reconstrução dos muros e a instalação dos portais, das portas dos muros. Mas ele ainda teve que enfrentar uma última onda de ataques, e esses ataques estavam justamente relacionados a essa questão de intimidação, de confrontação. Então, que você já tenha lido o livro de Neemias, o capítulo 6 do livro de Neemias ali, para que vocês possam entender bem o que vai estar sendo falado. Eu vou estar lendo apenas os recortes referentes à questão que nós vamos tratar ali para melhor elucidar, tá ok? Então, se você não leu, dá uma pausa e dá uma lida rapidinho aí para você poder acompanhar a gente. A reconstrução das muralhas havia acabado, porém não há oposição. Não há oposição, pois a vizinhança inimiga sabia que a reconstrução dos muros era um grande passo rumo à restauração da temida nação israelita. Os opositores sabiam que o motivo de terem fracassado repetidas vezes na tentativa de paralisar a obra era o líder Neemias. Ele encorajava o povo e por isso devia ser neutralizado. E nós vamos avaliar e perceber que todos os ataques, eles pararam de ser somente contra o povo, mas foram focados diretamente na pessoa de Neemias. Já ali os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Judá, em uma ação de desespero, nós vamos ver que eles tomaram várias atitudes desesperadas para poderem impedir a finalização da obra. Então, até o primeiro versículo do capítulo 6, nós vamos ver que o muro ele já tinha sido levantado. Isso é, as brechas tinham sido fechadas, o que tinha sido derrubado tinha sido levantado, tinha sido reconstruído, remendos tinham sido feitos, mas ainda faltavam as portas. E eles, no seu desespero, eles tentam agora mais uma tentativa de intimidação, e eles começam a tentar intimidar Neemias para que ele não alcance a conclusão das portas. Por quê? De que adianta você construir uma casa se você não vai colocar portas e janelas? Vai ficar, primeiro, ridículo esteticamente, e segundo, não vai trazer segurança nenhuma. Então, vai ser como se fosse um trabalho em vão. A mesma figura se aplica ali a Neemias e aos muros, sem portas. Então, eles tentaram impedir que as portas fossem construídas para que para que eles pudessem dizer que o serviço deles ali foi desnecessário, foi impedido, que eles não conseguiram concluir a obra deles, para ridicularizar eles. Então, esse é o principal objetivo. Vamos orar rapidinho para a gente dar continuidade à nossa aula e pedir que Deus esteja com você aí na sua casa, no seu escritório, junto com a sua família, ou com sua esposa, com seu irmão, seja com quem você estiver, para que você possa pedir que o Senhor lhe traga discernimento e sabedoria para entender sua palavra.
Pai querido, eu venho te agradecer pela Tua palavra, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Que Tu venha, Deus, a nos conduzir em Teu amor, em Tua divina compaixão. Que Tu venha, Deus, pela promessa que Tu fez, que Tua palavra ela alcançaria os corações e que Teu Espírito falaria através dela. Que Tu venha, Deus, a falar ao coração de cada um que está assistindo nesse momento, Pai eterno. Que Tu venha cuidar dele, livrá-lo de todo mal e que ele seja acrescentado na estatura de sabedoria necessária para conseguir entender a Tua palavra e aplicá-la em sua vida. Nós te pedimos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. E nesse texto de hoje, nós vamos ver o capítulo 6, eu queria que vocês tivessem uma compreensão boa do texto, entendessem o sentido do texto, e eu queria aqui uma estrutura para representar o que cada trecho ele está querendo dizer. Né? Nós vamos ver aí 3 histórias diferentes. Né? Na verdade, se eu não me engano, são 4 histórias diferentes. Né? 2 histórias vão estar relacionadas, mas nós vamos ver 4 ações distintas que os inimigos de Jerusalém eles tomam em direção a Neemias, e nós vamos ver as ações de Neemias para lidar com essas ações, com essas tentativas de impedi-lo da obra. Então, como eu já falei, espero que você tenha lido, e eu queria só relembrar, eu não sei se eu acho que eu devo ter dito anteriormente, mas o livro de Neemias ele foi composto, parece-nos, a partir dos diários de Neemias, dos próprios relatos de Neemias sobre o que estava acontecendo, sobre os seus projetos, sobre suas dificuldades. Então nós vamos ver 4 relatos, ou melhor, 3 relatos de coisas que Neemias passou, mas que Neemias queria mostrar algo com esses 3 relatos. Ele queria apontar para uma coisa. Né? E quando você vê o capítulo capítulo 6, você vai ver que ele começa falando dos inimigos de Israel. Né? Ele vai citar inimigos já mencionados, como Sambalate, como Tobias, como Gesem. E ele vai colocar depois o resto dos nossos inimigos, eles tentando articular para que de alguma forma pudessem impedir Neemias de concluir a obra. E dentro dessas tentativas eles tentaram emboscá-lo. Né? O convite que eles fizeram no verso 2, para que se encontrasse com eles numa aldeia distante, né? Não era tão distante assim, mas era uma certa distância, aparentava, né? O Neemias vai dizer no verso 2 que eles, porém, intentavam fazer-me mal. Nós entendemos aqui como uma tentativa de homicídio mesmo. Eles tentavam matar Neemias. E depois nós vamos ver uma tentativa dele de dissuadir Neemias a encontrá-lo. Então ele queria muito encontrar Neemias, então ele estava de fato desesperado. E ele joga uma calúnia. E ele fala, essa calúnia ela vai chegar aos ouvidos do rei. E essa é as primeiras 2 confrontações que Neemias sofre. Posteriormente, no verso 10, nós vamos ver os inimigos de Judá usando os próprios judeus. E aí nós vamos ver que eles usam os próprios judeus usando falsos profetas no meio ali do povo de Deus. E depois, no verso 17, nós vamos ver que eles usam os nobres de Judá que tinham obrigações, eles tinham o que o texto vai chamar aqui de ajuramentos para com Tobias, que era um dos inimigos de Judá ali. E todas essas tentativas, elas representavam, ou melhor, elas estão bem descritas, elas estão bem explicadas ali no verso 9, no meu entendimento aqui. Para mim, o verso 9 ele é o que eu chamo de o centro da passagem, ele é a parte central da passagem ali de Neemias capítulo 6. Porque o que é o verso 9 do capítulo 6 vai dizer? Leiam aí na Bíblia de vocês. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos hão de largar a obra e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa é a versão revista atualizada. Eu vou ler na versão NVI,
que diz assim, mesmo versículo, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E todas as atitudes que nós vemos e que eu descrevi aqui para vocês, elas representam justamente isso, uma tentativa de intimidação, uma tentativa de impedir, de pelo medo, pelo temor, pelo terror, impedir que a obra fosse concluída. A ideia era desanimá-los, fazê-los perder o foco do projeto e olhar para os problemas e as adversidades de modo a desanimá-los. E aí eu criei esse pequeno fluxograma, essa pequena estrutura para representar o verso 9 e como ele explica todo o capítulo. Né? Então o verso 9, a primeira parte dele diz o quê? Logo aí no início, na parte mais na extrema aqui, todos tentavam nos intimidar. E como eles tentavam intimidar a Neemias e ao povo que estava empenhado na obra? Eles tentaram primeiro por dois meios. Vamos começar aqui de baixo para cima. Eles tentavam intimidar a Neemias e ao povo empenhado na obra através de uma falsa diplomacia, como eu falei no verso 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me, encontremo-nos numa aldeia nas planícies de Ono. Essa planície de Ono, essa aldeia, ela era limite de Samaria com Judá, da província de Samaria com a província de Judá. Então ela era um local neutro, diga-se de passagem, propício, próprio para encontros diplomáticos. Só que essa aldeia ela era também fazia fronteira com Asdod. E Asdod é uma outra cidade inimiga dos judeus, que era antigo território dos filisteus. Então Neemias ia para um lugar onde de um lado ele tinha os samaritanos e do outro ele tinha os filisteus. Então o convite que já era estranho, ele se torna ainda mais estranho. E Neemias ele desconfia dessa emboscada. A outra forma que eles tentaram intimidar Neemias foi justamente no versos 5 e 7, através da tentativa de falsas acusações, que é justamente quando ele fala no verso 6. Vamos ler do verso 5 do capítulo 6. Então Sanbalate ainda pela quinta vez enviou o seu moço com a carta aberta na mão. Aqui na versão NVI vai dizer... Desculpa. Enviou um dos seus homens de confiança. Seu moço é justamente seu homem de confiança. E ele a carta que iria aberta, nós já vamos ver o que isso representa, continha o seguinte escrito: entre as nações se ouviu e Gesem o diz, ou a NVI vai dizer, Gesem diz que é verdade, né? Que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro. E segundo se diz, queres fazer-te rei deles. Verso 7. E que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Vem, pois, agora e conversemos. Então, essa tentativa era para forçá-lo a ir se encontrar com ele e certamente era uma tentativa de emboscada. Então, vocês lembrem que esse é um relato do próprio Neemias, mas ele não dá todos os detalhes, ele explica de forma resumida, como se ele estivesse escrevendo o seu diário, o seu relatório. E nós vamos ver no verso 9 que isso tem um tom de oração. Então Neemias ele não dava todos os detalhes, mas ele já dizia no verso 2, no final do verso 2, intentavam fazer-me mal. Então Neemias ou desconfiava com grande certeza, ou ele tinha já informações seguras de pessoas que já informavam ele, como ele era um líder de uma província, era normal ele ter pessoas que lhe davam informações, que ficavam observando
os derredores. Então provavelmente ele já sabia que eles tentavam alguma coisa, até porque eles já tentaram anteriormente. Já tentaram fazer mal a Neemias e ao povo de Judá anteriormente. Seguindo, nós vamos ver a partir do verso 10 que eles vão começar a usar os próprios judeus. O que vai dizer no final no verso 12? Olhem lá no verso 12 na Bíblia de vocês. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Eles, verso 13, o subornaram para me atemorizar. Então, nós vamos ver que eles começaram a usar os próprios judeus, os judeus que se venderam a sua moral e a sua ética para os inimigos de Judá. E esses tentaram intimidar Neemias com falsas doutrinas, tentaram colocar no seu coração um medo, e nós vamos perceber que de certo modo esse medo já havia, mas tentaram conduzi-lo por conselhos tortuosos. E aí nós vamos ver no final que por último ainda, um último relato de Neemias, no verso 17, que os nobres de Judá, eles começaram a ser influenciados por Tobias, e eles ficavam num sistema de milindre, de fofoca, em que um enviava a carta para o outro para relatar o que Neemias fazia, e eles também tentavam intimidar elogiando Tobias na frente de Neemias. Então essas foram as 4 principais formas pelas quais tentaram intimidar Neemias. Tentaram atemorizá-lo, tentaram lhe dar medo. E nós vamos tratar detalhadamente de cada uma delas. E nós vamos ver, primeiramente, como eu falei, nesse anagrama, anagrama não, nesse fluxograma, como se deu mais detalhadamente, como se deu essa tentativa de intimidação. Mas antes de nós continuarmos, qual foi a reação de Neemias diante de tudo isso? A coisa mais importante também se encontra no verso 9. E o verso 9, parte B, diz o quê? Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Na NVI vai dizer, eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. A principal reação de Neemias foi se fortalecer no Senhor. E nós vamos ver agora como se sucedeu isso ao final da nossa lição. Então nós vamos seguir e nós vamos tratar detalhadamente de cada uma dessas intimidações. E a primeira que nós vamos tratar é justamente a questão da falsa diplomacia, de uma diplomacia que escondia objetivos escusos, objetivos de mal caratice. E logo no verso 2 nós vamos ver que Neemias foi convidado, ele foi convocado a se encontrar com Sanbalate e Gesem numa aldeia próxima à planície de Ono. O convite por si só ele já era suspeito. A localidade trazia ainda mais suspeita. Como eu disse, a região era uma tríplice fronteira entre a província de Samaria com a província de Asdod, os antigos filisteus. Ambos inimigos declarados de Judá e de Neemias. Então, esse convite ele era por demais tortuoso. Essa foi a primeira tentativa de intimidação. E eles tentaram fazer isso, o verso 4 vai dizer que eles tentaram fazer isso 4 vezes. 4 vezes mandaram um convite e nas 4 vezes Neemias rejeitou, respondendo lá de forma prudente. Até que no verso 5, na 5ª vez, e é interessante que parece que os inimigos de Judá parece que vão esmorecendo, eles vão perdendo as chances, as alternativas, nós vamos ver que no verso 5 que ele manda uma carta aberta. Ele enviou o moço, o seu homem de confiança, Sanbalate, com uma carta aberta na mão. Só para vocês entenderem, antigamente as correspondências oficiais, as correspondências das altas lideranças, elas eram enviadas aos seus destinatários seladas, com o intuito de manter o conteúdo sigiloso e ser lido apenas na presença do destinatário. O fato
de a carta ser enviada aberta, significava que o conteúdo dela logo seria público, assim como se cumpriria a sua chegada ao rei Artaxerxes com muitos burburinhos. Então, Sanbalat ele não estava só dizendo que levaria essa questão ao rei Artaxerxes se ele não fosse encontrar com ele, que se Neemias não fosse encontrar com ele. Mas Sanbalat estava praticamente dizendo que não só Sanbalat levaria, mas todos que já estavam escutando começaria a criar um burburinho tão grande que seria basicamente tido como verdade, porque todos ouviram e todos começaram a desconfiar. Então isso era justamente uma tentativa de forte intimidação. E aí você pensa, e muitos vão pensar com a resposta que Neemias dá, lá no verso 8, então mandei dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Vai dizer que ele estava desdenhando de Sanbalat, e de fato foi uma tentativa de dissuadi-lo a pensar assim. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, falando de problemas reais. Ao fazer esse convite suspeito, e Neemias já percebia, eles estavam mostrando que se tivesse uma oportunidade, matariam Neemias. Então Neemias de fato corria risco de vida. O verso 10, a fala de Semaías diz claramente isso. Ele corria um sério risco de vida, e o risco de vida era muito real, era muito evidente. E aí nós temos um problema maior com essa carta que foi enviada aberta. Por que é um problema maior? Porque ela difamaria o nome tanto de Neemias como de Jerusalém. E aí você vai ver que isso era um grande risco para Jerusalém e para Neemias. Na melhor das hipóteses, Neemias seria convocado pelo rei Artaxerxes, se isso chegasse ao rei, para prestar esclarecimentos. E isso atrasaria a obra, ou poderia fazer com que os inimigos de Judá tivessem tempo de destruir o que foi construído ali. Ou, na pior das hipóteses, Artaxerxes enviaria uma tropa para saquear, pilhar e destruir toda a cidade de Jerusalém, de novo, e matar Neemias, executá-lo. Vocês percebem o risco que eles estavam passando? Eles estavam, de fato, com um grande risco de vida. Era um perigo real. E aí nós vemos um outro ponto. Neemias ele resiste a isso, ele confronta isso, ele não se deixa ser conduzido por esse medo, mas nós vemos uma próxima fase da tentativa de tentar intimidá-lo, de tentar atemorizá-lo. E é justamente pelo uso dos próprios judeus, pelos judeus que traíram a nação. E aí nós vamos ver que eles tentaram também de duas formas principais. A primeira forma é através de falsos profetas. Leiam comigo o verso 10. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento. E disse ele, ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Só para nós nos situarmos bem, para eu poder explicar de uma boa forma, eu leio também a versão NVI dos mesmos textos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado porta dentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. E aí eles vão, e nós vamos perceber no verso 12 e 13 que Semaías, na verdade, foi subornado para falar aquilo. E qual era o objetivo de dizer essas coisas? Vejam comigo no verso 12, vamos dar continuidade. Eu percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, de que eu fosse ao templo, e pecasse para que tivessem de que me infamar. A ideia de famar, na fama, e infamar, ou no caso é desmoralizar.
Na versão NVI vai dizer no verso 13, difamar-me e desacreditar-me. A ideia era me infamar e assim vituperassem, e assim me desacreditassem. O problema da profecia de Semaías é que dentro da palavra de Deus era proibido alguém que não fosse levita ou não fosse sacerdote adentrar dentro do templo. A palavra do profeta procurava persuadir Neemias a pecar de duas formas. A primeira, em adentrar no templo, o que só era permitido aos sacerdotes e levitas. No caso dos levitas, eles não podiam entrar a qualquer momento. O serviço dos levitas deveria ser supervisionado pelos sacerdotes. Eles deveriam entrar apenas para manutenção, recolhimento e limpeza do templo, da casa de Deus. Isso está lá em Números 18:7. Nós vamos ter também um exemplo do rei Uzias, que se atreveu a entrar no santuário de Deus. E ele foi poupado, ele não morreu, mas por um alto preço. Se você olhar lá em 2 Crônicas 26, 16 a 21, você vai ver que o preço que ele pagou foi ter lepra pelo resto da sua vida. Então esse era o principal meio pelo qual eles fariam Neemias pecar. Ele pecaria contra Deus. Ele afrontaria os mandamentos de Deus. E o segundo modo era que demonstrar essa insegurança, esse medo pela sua vida, causaria desmoralização e desânimo no povo. A ideia era, pela insegurança dele, usar para desanimar e desmoralizar o povo. Então, Neemias, visto como líder, como a pessoa que estava à frente, enquanto ele estivesse avançando, as pessoas o seguiriam. Então, eles partiram naquele momento para fazê-lo parar e recuar. E eles entenderam que assim as pessoas também recuariam. O povo que estava junto com ele também recuaria. Só que eles não entenderam que não era Neemias que estava à frente do trabalho. Era o próprio Deus. E Deus não impediu que Neemias parasse. Então essas eram as duas tentativas principais ali. Eram os dois pecados principais que Neemias cometeria ali. Afrontar a Deus e ser pedra de tropeço para o povo. E por último, a última tentativa deles, ao qual Neemias relata, já no verso 17, é que naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas a Tobias vinham para eles. Verso 19 vai dizer, ousavam contar, verso 19 vai dizer, ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. A nobreza de Judá estava amarrada a Tobias por ajuramento. Verso 18 vai dizer isso, que eles estavam ligados através de laços de parentesco, devido a casamentos feitos ali entre Tobias e muitos nobres de Judá, inclusive dentro do próprio sacerdócio. Então, fica claro que Neemias estava cercado por pessoas ligadas a Tobias. E instigavam intriga e fofoca. E estavam constantemente espionando Neemias para saber se ele falaria mal de Tobias ou o que ele falaria mal. Então, eles chegavam ao cúmulo de elogiar Tobias na frente de Neemias, mas qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que Neemias, ouvindo aquilo, ele de alguma forma ele difamasse, ou ele falasse mal dessas boas ações de Tobias, e eles iriam contar, olha, Neemias falou mal de você. Aí ele ia e devolvia, falava mal de Neemias. Então ficar nesse jogo de intriga, de picuinha. Então a ideia era fazer Neemias perder o foco ali, se desgastar ali, em vez de resolver os problemas da reconstrução, resolver os problemas de picuinha dele com os inimigos de Judá. Novamente, vemos problemas reais diante de Neemias. A forma como Neemias fosse reagir, tanto diante das profecias, como diante dessas instigações à fofoca, à mexerica, a picuinhas, isso poderia escandalizar o povo, poderia escandalizar
a pessoa de a pessoa dos nobres. E essa difamação, ela poderia levar Neemias a gastar mais energia que o necessário na resolução delas. Então o objetivo era justamente perder o foco de uma forma muito sutil, muito simples. Ele estaria resolvendo problemas que ele acha que eram necessários. Então eles queriam sobrecarregá-lo. E aí, meus irmãos, nós vamos ver, né, eu tentei explicar para vocês, e nós vamos ver como é que Neemias reagiu diante de tudo isso. Como é que Neemias reagiu diante de todas essas tentativas contra a sua vida, contra a sua moral, contra a moral do povo, e como tentar induzi-lo a pecar contra Deus e a servir de pedra de tropeço ali para o povo de Deus. Como Neemias reagiu? Vocês que leram, quais são as reações que vocês conseguem destacar de Neemias ali nesse primeiro momento? Vamos ver se vocês compartilharam as mesmas percepções que eu tive. Se vocês olharem ali no verso 3 e o verso 4, que é justamente as primeiras respostas que Neemias dá a Sanbalate, nós vamos ver que diante desses delicados problemas enfrentados por Neemias, identificamos nós vamos identificar quatro posturas, nós vamos identificar duas posturas muito simples que Neemias tomou. Nós vamos ver que essas posturas elas são fundamentais para a vida cristã. E eu pessoalmente quero dizer para vocês que essas posturas são muito difíceis, né? E essas posturas são prudência e dependência de Deus. E o destaque, por que eu acho que essas posturas são difíceis? Porque o exercício delas no dia a dia, numa situação de não tensão, é fácil. Mas numa situação de tensão, nós vamos ver que prudência e dependência de Deus nós somos fortemente tentados a deixar. Em situações de extremo estresse, nós somos tentados a abandonar a prudência e a dependência de Deus. Observem. Neemias, na sua primeira resposta, quando ele é convidado ali por Sanbalate e Gesem, no verso 3, ele vai desconfiar. Mas se ele simplesmente respondesse de forma ríspida o convite de Sanbalate, fazendo insinuações da desconfiança e da suspeita, isso poderia ser usado como argumento para embasar as calúnias que Sanbalate estava levantando sobre a insurgência de Jerusalém contra o Império Persa. Ele poderia muito bem dizer, olha, tá vendo? Ele não quer se reunir comigo, age com desconfiança para com os servos do rei, porque ele também era um servo do rei, só que em Samaria. Ele provavelmente está planejando alguma coisa. Por isso, a resposta de Neemias ela foi embasada em uma boa justificativa para não aceitar o convite, em vez de responder rispidamente. Ele vai dizer o quê? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A justificativa era que a obra da qual ele estava fazendo era mais importante do que uma reunião com outros oficiais do rei. E ele ainda questiona, quais os motivos você tem para que eu pare de fazer a grande obra ao qual estou me empenhando e vá falar com você? Logo, ele lançou a responsabilidade para Sanbalate. Se você quer que eu vá me encontrar com você, me explica então o que você quer. O que você quer falar comigo? O que você precisa conversar comigo que eu preciso descer até você? Então ele anula ali, ele bota Sanbalate de mãos atadas, porque ele não tinha assunto para conversar. Ele não tinha o que dizer. Então ele na quinta vez, na verdade, né, a segunda tentativa dele, em que ele é mais específico, ele inventa uma mentira e lança como se estivesse sendo espalhado por aí. Justamente para dizer, esse é o motivo pelo qual eu estou precisando falar com você, Neemias. Venha falar comigo. E aí Neemias responde no verso 8, é pura invenção sua. É pura mentira sua. Neemias não deixa transparecer a sua preocupação na resposta que ele dá. Ele procura transmitir a ideia de que ele não liga
para essas mentiras, mas na verdade ele estava preocupado. Prova disso é que logo na sequência, no verso 9, ele vai fazer uma rápida e intensa oração. Senhor, fortalece as minhas mãos. A ideia ali que eu entendi é como se as mãos dele estivessem tremendo. E de que elas tremeriam? De medo. Era uma acusação perigosa. Traição contra o rei. Qualquer ação que Neemias fizesse, ela era perigosa demais. Tanto para a sua vida como para o progresso da obra. Então ele preferiu reagir dependendo de Deus. Ele ignorou a difamação que estava sendo falada, ele preferiu não tratar dela naquele momento e ele preferiu deixar que Deus cuidasse. Isso é altamente prudente e um grande ato de dependência de Deus. E em situações de estresse como a de Neemias estava vivendo, extremamente difíceis. Dois outros eventos em que nós vemos a dependência de Deus a dependência de Deus e sua prudência. Lá no verso 11, vai dizer, eu, porém, respondi. Aqui ele estava respondendo a Semaías. Sobre a obra no templo. Ele estava respondendo a Semaías sobre ele se esconder no templo de Deus. Ele estava dando uma resposta a ele sobre qual a atitude ele tomaria. E aí Semaías fala, vamos nos esconder no templo, e ele responde, um homem como eu fugiria? Isso é, alguém em posição de liderança tem que se acovardar dessa forma? E aí ele segue, e quem há que, sendo tal como eu, pode entrar no templo e viver? E aí ele vai para outra resposta. Como eu, sendo apenas um dos membros das outras tribos, não sendo nem um levita, nem um sacerdote, poderia entrar no templo de Deus sem morrer, sem que fosse punido por Deus. E aí ele responde, de maneira nenhuma entrarei. Na versão NVI vai dizer, não, eu não irei. E aí nós vemos a importância, meus irmãos, de termos a palavra de Deus em nossa vida. De a termos na nossa mente, no nosso coração. A palavra ela vai nos impedir de cometermos erros banais e mortais, como esse que Neemias cometeria, se ele ouvisse o conselho desse falso profeta. Neemias, tendo a palavra em seu coração e em sua mente, ele avaliou rapidamente o conselho e a profecia de Semaías. E ele constatou que o que Semaías estava dizendo não estava de acordo com as Escrituras. Tudo bem, de fato ele já tinha visto que tinham pessoas tentando matá-lo, de fato ele já tinha percebido que estavam tentando acabar com a vida dele. E talvez ele até tenha ido até Semaías para pedir conselhos. Só que o conselho que Semaías tinha para ele era desobedecer a Deus. O conselho que Deus tinha para ele, segundo Semaías, era se acovardar. E Neemias ele percebeu que isso não vinha de Deus. Ele viu que isso estava contrário ao que Deus já tinha revelado. E, meus irmãos, nenhuma profecia nas Escrituras, ela vai de encontro ao que Deus já revelou sobre si. Logo, todas as profecias elas estão fundamentadas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todos os profetas eles vão, de alguma forma, fundamentar as suas profecias e suas palavras dentro daquilo que Deus revelou lá no Pentateuco e aquilo que Deus revelou sobre a sua vontade. E assim como não contradiz um profeta do outro. Os profetas de Deus, vocês vão perceber, quem já pegou a matéria de síntese do Antigo Testamento comigo, a segunda parte, vai perceber que tinha profetas que parecia que eles falavam a mesma coisa. Porque o Deus é o mesmo. Então, se as profecias de antigamente, se os profetas chamados por Deus antigamente, eles não entravam em contradição, fazer uma pergunta rápida para vocês. E esses ditos profetas de hoje? Será que se nós formos avaliar o que eles dizem, estaria de acordo com o que a palavra de Deus diz? Teria coerência com a palavra de Deus? Alguns que eu já vi, não posso dizer que vi todos. Mas os que eu já vi que se dizem profetas de Deus até hoje,
Alguma coisa está errado com esses profetas. Mas continuando. Então Neemias, ele rejeita esse conselho, porque ele sabia que a palavra de Deus dizia o contrário. E aí nós vemos a suprema explicação da ação de Neemias ali em todas essas tensões. E a ação de Neemias, ela se resume numa só. E é justamente nessa oração. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias estava com medo, tanto que suas mãos estavam tremendo. Diante do problema, Neemias escolheu entregar a Deus aquilo que ele poderia impedir de completar sua missão. E Deus estava com Neemias. E o que o verso 15 do nosso capítulo 6 vai dizer? Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elum, em 52 dias. Deus estava com Neemias e honrou sua devoção e seu foco, de modo que ele completou a missão em um tempo que pode-se dizer um tempo recorde. E se tornou notório entre todas as nações a superioridade e a grandeza do Deus de Israel. Olhem lá o verso 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos essa obra com o auxílio do nosso Deus. E aqui é justamente, eles se sentiram diminuídos, eles ficaram com o orgulho ferido, porque eles tentaram muito impedir essa obra. E de fato, nós vamos ver que os esforços que Sambalate e os outros aliados dele tomaram eram esforços desproporcionais diante do perigo que Judá representava como uma força militar. Mas a força militar que estava por trás de Judá era Deus, e contra essa força não há resistência. E aí, meus irmãos, nós vamos ver o que realmente a importância de prudência, de ponderar, de avaliar a situação e escolher o melhor caminho, um caminho que não vá difamar o Senhor, que não vá pecar contra Deus, que não vai envergonhar o povo de Deus e que não vai desmoralizar o povo de Deus. Concluindo, hoje aprendemos a importância de zelar pelas nossas palavras e pelas nossas posturas. As pessoas estão olhando. Nós devemos zelar por ela. Pois nossas atitudes e posturas elas podem gerar justificativa para falsas acusações e interpretações distorcidas a fim de difamar e envergonhar o nome de Deus. Nós aprendemos a importância de avaliar a forma como nos é oferecido conselho, Nós aprendemos a avaliar a forma como nos é oferecido conselhos. Às vezes os conselhos eles parecem lógicos, eles têm sentido, eles parecem bem intencionados, mas eles podem esconder armadilhas que vão nos conduzir a pecar. Vão nos conduzir a pecar contra Deus, vão nos conduzir a desviar o foco dos projetos de Deus e do que Deus deseja para nós e vão envergonhar, vão servir de pedra de tropeço para aquelas pessoas que nos observam, tanto os cristãos mais imaturos, os cristãos menos maduros, como o mundo, as pessoas do mundo lá fora. Nós aprendemos também a importância da meditação e a reflexão na palavra, a fim de nós sermos capazes de avaliar esses conselhos, a conduta e a relação das pessoas pela ótica bíblica. Será que os conselhos que nós recebemos vêm de Deus? É um conselho com boas intenções, muitas vezes, mas eles não vêm de Deus. Nós aprendemos que a melhor resposta sempre será se dirigir a Deus em oração, na confiança de que Ele ouve e responde nossas orações. Quando suas mãos tremerem, busque força em Deus. Vamos orar? Pai querido, eu venho te agradecer pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua terna compaixão. Te agradecer pela Tua palavra, que nos fortalece e que consegue, Deus, firmar as nossas mãos para fazer toda boa obra ao qual Tu nos tem chamado.
Que cada um que ouviu aqui, Deus, possa ser edificado por Ti, possa ser acrescentado por Ti e aperfeiçoado à semelhança de Cristo Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Que nós cresçamos, Deus, juntos para a honra e glória do Senhor e para a edificação dessa igreja, para que possamos ser apresentados a Cristo, Deus, como Ele deseja, Deus, pura e imaculada. É isso que nós desejamos, que Teu Espírito complete a boa obra que Tu começou em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, tenham uma boa semana, um bom descanso e vamos seguir orando e pedindo que Deus nos conduza nesses momentos complicados que estamos vivendo. Amém?